FM e a partir de agora os principais destaques de Sinop, da região e do estado. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima sexta. Bom dia, Kiko, bom dia, José Carlos Araújo, ouvintes da Rádio 93, em especial quem está nos acompanhando no Jornal da 93 FM. Estamos aqui mais uma vez. 7h06, as principais manchetes de hoje. Jornal da 93. Diretor regional do Sintep, Valdeir Pereira, fala ao Jornal da 93 sobre a polarização da categoria e as próximas metas do Sintep aqui na cidade de Sinop. E em Alta Floresta, o Kiko, uma vereadora abriu a boca e diz o seguinte: Prefeitura Municipal não está cumprindo com a obrigação de repassar aí recursos para a área de educação, que está de mal a pior naquele município. Tem ainda o repórter Wesley Tecchio sobre a morte de 2 pintores no interior de Mato Grosso, na cidade de Sorriso, eletrocutado no fio de alta tensão. Na verdade, foi em Águas Campos de Julho, né? Isso, e o Wesley Isso, vai trazer essa informação daqui a pouco, estavam trabalhando, viu, Kiko? Ah, que coisa terrível. Temos ainda o Lobão trazendo aí os últimos destaques das últimas 24 horas da delegacia e vou falar um negócio pra você, noite pesada aí, hein? Na verdade, madrugada violenta. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h07. Como disse o Zé Carlos, foi madrugada pesada, né, Lobão? Teve homicídio, quase duplo homicídio, né? Uma tentativa, enfim. Edinaldo Lobo, polícia trabalhou, em final de semana já começou daquele tipo, né? Hoje é sexta-feira, né? Na madrugada de sexta, uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado no bairro Novo Estado, da cidade de Sinop. Daqui a pouco eu trago as informações. Olha só, ontem, ali na rua dos Manacás, uma senhora de 26 anos de idade estava andando tranquilamente quando um homem com uma moto, marca não identificada, ela só sabe que a placa da moto estava levantada para cima. O rapaz parou bem próximo dessa moça, tirou uma peixeira, rapaz, uma faca, tirou a faca da cinta, encostou na senhora e pediu o dinheiro. Ela disse que não tinha dinheiro, como de fato não tinha mesmo, apenas R$10. Não é que não tinha, né? Tinha uma quantia pequena, R$10. Os documentos pessoais, a carteira, e o homem montou na moto, acelerou e foi embora, com a placa da moto levantada. Ela só disse para a polícia que a moto é de uma cor vermelha, mas não soube identificar o modelo da marca, a modelo da moto, a marca, né? O cara pegou e foi embora, com os documentos, a carteira e R$10. Ele não perdeu, né? Levou 10. Que coisa, né, rapaz? No boletim de ocorrência não falou o horário, pelo menos não observei o horário desse roubo, mas foi na parte da tarde. Pra você ver, pra você ser roubado hoje, não tem horário não, não tem horário e nem local, né? Os caras te roubam aí na cara dura, no centro, nos bairros, em frente à tua casa. O cara chega com uma arma, uma faca e te rouba. Impressionante. Sabe o que me chamou a atenção na Delegacia Municipal de Polícia? Os acidentes em vários locais de Sinop, até na Avenida Governador Júlio Campos. Pois é, que raramente acontecia acidente ali, né, cara? Mas o trânsito é intenso na área central, né? A polícia foi acionada quando chegou uma vítima, já tinha sido encaminhada, né? Porque era uma mulher, a hospital regional, tava lá só os bagaços do carro, moto, bateu moto, carro. Foi bastante, o índice de acidentes de ontem para hoje foi considerável em Sinop. E os bombeiros trabalharam bastante. Todos os acidentes não param. Nós temos que rezar muito para esse final de semana, a gente chegar segunda-feira aqui e não falar algo que possa ter acontecido ou que irá acontecer no trânsito sinopense. Tomara que não. A gente torce para que não, né? Mas, infelizmente, teve a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpriu vários mandatos de prisão, cara, em Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia. Ontem aqui em Sinop, tanto que ontem eu cheguei muito cedo, Kiko, na Delegacia Municipal, e tinha um aparato de polícia, cara, saiu para cumprir alguns mandatos, e chegou a ter no bairro Jardim São Paulo, na rua Carlos Eduardo, foi até uma residência, e lá prendeu um casal. Uma mulher de 26 anos e um homem de 36. Era um marido e mulher. Na casa foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecente e R$ 556 em dinheiro.
como era um mandado de prisão, ambos foram presos em flagrante e já foram recambiados para a capital do estado. Tem um nome estrambólico dessa operação, rapaz. Ela aconteceu ontem, na madrugada, em Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pará, esses 4 estados. Simultaneamente. Simultaneamente. E ontem em Sinop, os mandados que tinha para serem cumpridos aqui em Sinop foi cumprido. A Polícia Civil de Sinop. Veio um delegado também de Cuiabá. Quem falou desse caso foi o doutor Hugo Reck. Aliás, não só eu, mas também alguns amigos da imprensa estivemos ontem na parte da manhã, mas ele só ia atender a imprensa na parte da tarde. Mas foi uma coisa muito simples, entre aspas, né? Você com ele por telefone no fim do dia sobre esse caso, Conversou? E ele falou o seguinte, que foram cumpridos nada mais, nada menos que 59 mandados de prisão. No total são 80. Busca e apreensão, mandados de prisão e outras determinações judiciais. Então já foram praticamente quase todos cumpridos ontem, no dia de ontem. Ainda resta mais um aqui em Sinop, viu? Exatamente. Não é só do casal, não. O casal foi preso, mas ainda falta mais um. Ainda resta mais um, tá? Foram 4 estados, né, Zé? Exatamente. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia. O chefe dessa quadrilha, eram 4 na verdade, todos do Presídio Central em Cuiabá. Já foram identificados? Já foram identificados e presos também. Exato. Eles já estavam, né? Mas cumpriram o mandado de prisão e aí eles usam essa linguagem, né? Foram presos novamente, né? Sim. Foram cumpridos o mandado de prisões lá dentro, identificados, e eles comandavam de lá de dentro, o Kiko. Lá de dentro eles pegavam o telefone e autorizavam que eles praticassem os assaltos aqui fora. E o que chama a atenção é que a maioria dos envolvidos nesse crime que estavam aqui fora, e quando a gente fala aqui, é porque a gente tem essas informações, eles tinham entre 17, olha só, e 25 anos de idade. Jovens, né? Cabeça pequena, jovens, mais fáceis de serem dominados pelos bandidos, pelas quadrilhas, mais fáceis de ser aliciados, como a polícia diz, né? Exatamente. Então eles eram dominados por essa quadrilha, por esses bandidos que já estão dentro dos presídios e praticavam esses crimes aqui fora. Agora, para vocês dois que trabalham corriqueiramente, diuturnamente com a polícia, cara, não existe uma maneira de se acabar com o sinal de telefone, alguma coisa, porque dentro dos presídios parece uma loja de venda de telefone. Já foi, inclusive, o governo federal, há alguns anos atrás, isso há muito tempo, autorizou a compra de equipamentos, bloqueadores. De bloqueadores de celulares nos presídios. Só que aí deu um problema muito grande. Os diretores, os funcionários, os agentes prisionais também ficavam sem os sinais de celulares. Aí, ninguém sabe por que cargas d'água, eles proibiram esses equipamentos serem instalados. Só alguns presídios colocaram esses equipamentos. Fizeram alguns ajustes e conseguiram colocar. E agora o governo voltou novamente com essa ideia e eles devem implantar novamente nos presídios, viu? Inclusive lá em Cuiabá deve ser implantado. Porque o Zé Carlos, o Lobo, traz os delegados, todo mundo fala, tem um monte de quadrilha que está comandando o tráfico de drogas, assalto e os cambal a 4 de dentro do presídio, mano. Isso é constatado. Eu até vi, eu assisti hoje de manhã na televisão, José Carlos, os caras comandando lá de dentro. A justiça passou e o cara soltou lá a sonora. O que é aquilo? E os caras mandam chover aqui fora, meu irmão. E o pessoal faz chover ou faz fora. Ou faz ou morre, Kiko. É só a gente lembrar, pouco tempo atrás, aqueles atentados a ônibus que aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, que a ordem partiu de dentro do presídio. Ataca o terror. Lembra disso, Zé? Que vazou pra todo quanto é lado. Não é possível que com a tecnologia que a gente tem hoje não consiga se bloquear um equipamento de celular dentro de um presídio, né? Complicado. Um homicídio, uma tentativa aconteceu esta madrugada na cidade de Sinop. Na rua Nicolau Flesac, no Jardim Novo Estado. Era 13h30 da madrugada, quando vizinhos ouviram só os pipocos. Aproximadamente 9 tiros passou para a polícia. Aí imediatamente acionaram a presença da polícia. Quando a polícia chegou na rua Nicolau Flesac, uma residência, já estava em óbito um homem identificado como Edenilson Juscelino Rodrigues, de 24 anos de idade. Uma mulher de 46 anos, por nome de Maria de Lourdes Sampaio. O Edenilson estava dormindo quando invadiram a casa dele e efetuaram vários disparos. E um detalhe, só na região do tórax. A mulher também recebeu vários tiros. Quando a polícia civil chegou no local, os bombeiros já tinham encaminhado a Maria de Lourdes Sampaio até o Hospital Regional de Sinop. O estado de saúde dela não é dos melhores. Já o Edenilson não teve a mesma sorte e morreu no local. Testemunhas disseram para a polícia que quem chegou no local do crime, em frente à residência, era um Corolla de cor prata. A polícia acolheu todas as informações e as investigações já iniciaram.
A polícia também vai investigar a motivação desse homicídio e desta tentativa nesta madrugada às 13h30 da manhã. Uma coisa é certa, o Edenilson Juscelino Rodrigues já tem várias passagens pela polícia. Eu ia te perguntar isso agora. Edinaldo Lobo, ele tem alguma passagem pela polícia? Porque a gente tinha conversado, né? É até bom as pessoas saberem dessa situação. Ele tem algumas passagens pela polícia, né? Várias passagens pela polícia em Sinop, entendeu? Infelizmente, ele veio a óbito nesta madrugada e a polícia já começa a investigar. A DHPP, a equipe já começa a investigar, já começou a investigar a motivação desse crime e chegar a ter o autor ou os autores desse homicídio, desta tentativa, nesta madrugada no Jardim Novo Estado, na rua Nicolau Flesac. A cada dia aumenta, né, Zé? Já estamos chegando a 50, né? Já ultrapassamos. Passamos os 50. Passamos já. Passamos dos 50, vários para serem investigados ainda. Alguns já foram concluídos com seus acusados, né, qualificados. Boa parte já estão presos, outra já está presa e outra parte a polícia ainda procura, né, procura prender. Né? É um trabalho lento, porque não é fácil para a DHPP não, porque lá só tem 3 ou 4 policiais que trabalham e um delegado para cuidar de tudo isso aí. E o trem vai aumentando. E aí também, Zé, por exemplo, às vezes a gente cobra também, mas a gente tem que ter um pouco de noção. Primeira informação, não colora prata. Placa? Não tem. Quantas pessoas? Não vi. Tinha mais de um? Não sei. Aí você tem que começar tudo. Que tipo de arma que foi? Aí você tem que puxar a ficha da pessoa todinha para saber se tinha algum desafeto. Mas não sei, até chegar, meu irmão. As cápsulas que ficaram no local é de uma pistola 380. Entendeu? E quantas pistolas 380 existem rodando por aí? Centenas, então, né? aí a polícia tem que começar a montar o quebra-cabeça. E às vezes é um pouco demorado para se montar esse quebra-cabeça. Tem vezes que teve um caso que resolveram aqui em Sinop porque ouviram só o barulho da moto. Só vimos o barulho. A polícia conseguiu resolver, mas leva um certo tempo. E a polícia de Sinop está de parabéns, viu, Zé? A DHPP, todas elas, não vou falar da DHPP. O delegado mesmo falou que mais de 80% dos homicídios são resolvidos. Cerca de 80% já foram resolvidos, que coisa, cara. Um índice. Muitos presos e muitos já qualificados. Quando eles qualificam, encerra-se as investigações e a justiça. Se não tiver preso, eles vão buscando, tá? Até uma hora que chegar a casa cair dos caras. Porque às vezes as pessoas estão em casa, o que quer qualificar? Ele sabe quem foi. Foi o Kiko, foi o Lobo, foi o Zé. Ouviu as testemunhas, os envolvidos, qualificou, já está pronto o inquérito ali. Quem cometeu o homicídio foi fulano de tal. Exatamente. A partir daí já está terminado. É o que tínhamos do setor policial nas últimas 24 horas. Que maravilha, José Carlos Araújo. Obrigado, Edinaldo Lobo. Daqui a pouco, se der tempo ainda, a gente volta para falar um pouco mais de esporte. Teve atentado, teve cada coisa acontecendo a nível de mundo aí. E tem mais uma fase da Operação Lava Jato sendo realizada neste momento. Agora, né? Foi deflagrada agora mais uma fase. 7h18. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Muito bem, nós vamos agora até Alta Floresta, viu, Kiko? Uma vereadora, a vereadora do PDT, Elisa Gomes, disse em entrevista à nossa repórter correspondente do Jornal da 93, Elisa Gundi, que a Prefeitura Municipal não está repassando os recursos para a área de educação. Aí, meu amigo, vários problemas, como por exemplo o transporte escolar de alunos, já foi comprometido. Vamos ver. Bom dia a todos os amigos sintonizados no Jornal da 93. Dentro da atual situação político-administrativa de Alta Floresta, o que se ouve como justificativa para os atrasos de pagamentos é a falta de repasses estaduais. Há cerca de 3 meses foi ventilado que a administração não tem recursos para honrar compromissos com a saúde, educação, servidores e fornecedores de uma forma geral. Acompanhe as cobranças da vereadora eleita pelo PDT, Elisa Gomes Machado. Eu vejo essa situação com muita preocupação, porque há muito tempo, desde 2013, a gente tem fiscalizado o recurso público, uma gestão. Se não tiver planejamento, o recurso não vai dar mesmo. E agora, nesse momento, a minha fala foi em relação ao transporte escolar. Porque o transporte escolar, nós vimos aí 15 dias nessa peleja, né? Aí as nossas crianças e os nossos jovens da zona rural perdendo dias letivo por conta de um problema entre empresa terceirizada e prefeitura. Então, até o momento, eu ia na Secretaria de Educação e tinha informação de que não tinha o repasse. Quando foi ontem, nós tivemos uma reunião bastante oportuna com a secretária de Saúde, secretária de Educação, desculpa, o proprietário da empresa e também o promotor fez parte, o doutor Daniel fez parte dessa reunião também.
Então, o Estado repassa para o transporte escolar 60% do valor e o município 40%, né? E o município é que não fez o pagamento. A empresa, até ontem, tinha uma dívida da prefeitura para com eles de mais de R$400 mil. E quando nós falamos, cadê o dinheiro dessa administração? Porque sempre falam do repasse que não está sendo feito. Na saúde, nós já fizemos até um requerimento, fomos pessoalmente, fizemos um requerimento para o secretário de saúde, mostrando para nós quais os repasses do Estado que estão em atraso. Mas até hoje nós não recebemos nada. Os repasses federais, a gente acompanha, que é o FPM e alguns outros impostos também do governo do Estado. Aquilo que a gente tem condição de acompanhar, nós estamos acompanhando e sabemos que está em dia. Se hoje nós não temos molhagem de ruas, se hoje nós estamos com transporte escolar em atraso, se o nosso servidor do município está recebendo com atraso de praticamente um mês, se está praticamente tudo parado, postos de saúde na zona rural todos fechados, se hoje a população não está sendo atendida. De Alta Floresta, Elisa Gundi para o Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h22. A situação fica complicada, né? Porque a vereadora disse que os recursos do governo federal tá entrando no município, na pasta de educação, na prefeitura. Em contrapartida, a prefeitura lá de Alta Floresta teria que repassar esse recurso por obrigação, que significa alguma porcentagem aí, cerca de 40%, mas não está passando. Aí você vai na prefeitura, é aquele velho ditado, né? Aí o gestor, o prefeito lá de Alta Floresta diz o seguinte: olha, os recursos não estão entrando, o governo federal não está mandando esses recursos, tá complicado pra gente. Mas aí ela descobriu, investigou que esses recursos estão lá, só não está sendo repassado pelo município. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela que se criou lá na cidade de Alta Floresta. 7h22. E já aqui em Sinop, o José Carlos falou ontem, quinta-feira, por telefone, com o diretor regional do Sintep, Valdeir Pereira. O sindicato sinalizou para uma greve e afirma que haverá nova paralisação nos dias 2, 3 e 4 de setembro na rede estadual de ensino. Muito bem, o Jornal da 93, aqui da 93 FM, conversa agora com Valdeir Pereira. Ele é diretor regional do Sintep. Valdeir, nesta quarta-feira houve uma paralisação durante todo o dia praticamente aqui em Sinop e mobilizado e também realizado pelo Sintep, os sindicatos dos servidores da educação de todo o estado de Mato Grosso. Essa paralisação, qual foi o resultado dela? Foi aquilo que vocês esperavam, Valdeir? Bom dia. Bom dia. A paralisação, ela aconteceu no dia de ontem, né? E na realidade foi um alerta, né, para a prefeitura que precisa, na realidade, avançar em diversas pautas junto aos trabalhadores da educação. Em termos práticos aí, fruto dessa paralisação, ocorreu a audiência com a prefeita na quinta-feira da semana passada e encaminhou um documento, apesar de não responder ao anseio da categoria no ponto principal, que é a alteração da jornada, mas mesmo assim encaminhou um documento, então fruto dessa paralisação. Como nós não tivemos um avanço significativo por parte do executivo, né, e até inclusive nós já fazemos o questionamento se Sinop quer ser a cidade do saber, de que forma ela será se não valorizar os trabalhadores da educação. E essa Assembleia aponta pela continuidade de um calendário de lutas e já prevendo mais 3 dias de paralisações no dia 3, 4 e 5, que é terça, quarta e quinta do mês de outubro, caso a Prefeitura continue sem avançar e apresentar alguma proposta para os trabalhadores da educação. Vocês esperam também essa redução da jornada de técnicos de 40 para 38 horas e professores técnicos de 38 para 36, Valdeir? Isso, nós esperamos. Inclusive, agora apareceu um elemento novo aí, né, que as contratações que a Prefeitura, no mesmo dia que nós realizamos a paralisação, ela efetua as contratações de cargos comissionados, que representam praticamente 378 mil por ano,
que é um quarto do que é o impacto financeiro da redução dos técnicos administrativos. Então, a gente vai tentar fazer esse contraponto aí, esclarecer a sociedade de que não avança efetivamente com os técnicos por falta de vontade política, porque se tem o recurso para um impacto desse de 378 mil para contratar pessoas para atender o interesse de grupos políticos, de vereadores, né? Então, tem de ter esse recurso para avançar. Com aqueles que estão na carreira, seria um recurso insignificante em relação a esse custo que a Prefeitura estará repassando aos contribuintes. Tá certo, Valdeir. A gente torce para que tudo dê certo aí. Após essa reunião com a prefeita, o que vocês sentiram da gestora do município? Vocês concordam ou consideram que pode ter um acordo entre a classe e também a Secretaria de Educação? Então, na realidade, essa audiência já era a quarta ou era a quinta solicitação de audiência que nós já fazíamos com a prefeita desde o início do ano. Fizemos, inclusive, uma série de encaminhamentos, de propostas que poderiam avançar, inclusive, a questão da arrecadação do município. No entanto... Você acha que falta um pouquinho mais de empenho e um pouquinho mais de atenção para a classe dos servidores da educação? Eu acredito que sim. Eu acredito que já completando aí já praticamente 8 meses de gestão, mas é uma gestão de continuidade, né? Uma vez que boa parte dessa administração era a administração que fazia parte da administração do ex-prefeito Juarez Costa, né? Então, já conhecia a realidade do município, já conhece quais são as prioridades a serem atacadas e avançar significativamente. No entanto, nós esperávamos e ainda temos a esperança que a administração possa ser um pouquinho mais audaciosa e arrojada na questão da política pública aí, para que Sinop realmente saia do slogan Sinop, cidade do saber, para ser efetivamente Sinop, a cidade do saber, do conhecimento da população aí, do povo sinopense. Ok, Valdeir, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da 93. Nós que agradecemos e estamos aí à disposição. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h28. Bom, além desses 3 dias de paralisação no início de setembro, 2, 3 e 4, ele ainda confirmou o seguinte, viu, Kiko, que a classe, o setor, pode declarar uma greve geral ainda no mês de setembro, por tempo indeterminado. E aí tem 2, 3, 4... Aí depois já tem dia 7, que cai na quinta-feira, geralmente é ponto 15. Facultativo, dia 14, dia 15. Então, esse mês de setembro está totalmente comprometido. Comprometido para a educação aqui em Sinop e no estado também de Mato Grosso. O mês de setembro está comprometidíssimo para a educação aqui em Sinop. Vamos agora a Sorriso, 80 quilômetros de Sinop, onde está o nosso correspondente Wesley Tecchio trazendo informações sobre esses 2 homens que morreram vítimas de uma descarga elétrica com fios de alta tensão no momento em que realizavam a pintura de um poço de combustíveis em Campos de Julho, no interior de Mato Grosso. Olá, bom dia a todos os ouvintes aqui do Jornal da 93. 2 homens morreram eletrocutados na manhã de quarta-feira, 16, na cidade de Campos de Julho, a 520 quilômetros de Cuiabá. Eles faziam trabalho para uma empresa quando houve o acidente. De acordo com as informações, parte da perna esquerda de uma das vítimas derreteu com a descarga elétrica. As vítimas ainda tiveram parte dos corpos carbonizados. Populares que passaram pela região chegaram a usar extintores de incêndio para apagar o fogo que atingiu os homens. Eles foram identificados como Rogério Macedo, de 24 anos, e Emerson Gomes de Lima, de 32 anos. Segundo a Polícia Civil, Rogério e Emerson haviam sido contratados pelo posto para trabalhar na pintura do local, que fica na região central da cidade. Para realizar o trabalho e alcançar as partes mais altas, eles utilizavam um andaime. No entanto, os pintores precisaram transferir o andaime de local e, no processo, atingiram um fio de alta tensão. Os 2 receberam uma descarga elétrica e morreram no local. Por causa da intensidade, parte das roupas das vítimas pegou fogo. Segundo a polícia, os 2 utilizavam equipamentos de segurança. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica Politec foi até o local e constatou as mortes. De Sorriso, Wesley Tecchio, para o Jornal da 93. Jornal da 93. 7h30, a gente fica tão triste quando um trabalhador está exercendo a sua profissão, trabalhando, labutando para sustentar a sua família
e acontece uma fatalidade dessa, né? Exatamente. E as imagens são fortes, hein? São fortes. Eles morreram bem. Eu recebi o vídeo no momento do acidente lá, de algumas fontes nossas aqui, e eles estavam tentando tirar o andaime, que é de ferro, para colocar num outro ponto ali do poço, e de repente tocaram num fio de alta tensão. Eles morreram na hora praticamente, né? A descarga foi tão forte que a roupa deles pegou fogo. Nossa. E eles tiveram parte do corpo aí incendiada por este fogo aí. Lamentável, né? Nossa, lamentável. São dois jovens praticamente ainda, né? Ô Kiko, é uma informação nacional. Vacareza é preso em nova fase da Operação Lava Jato em São Paulo. Essa nova fase da operação foi desencadeada hoje 6 horas da manhã pela Polícia Federal. Ele é o ex-líder de governos Lula e Dilma na Câmara de Deputados, o Cândido Vacareza, que deixou o PT, foi preso na sexta-feira em São Paulo, 18. Ele é alvo de uma das 2 novas fases da Operação Lava Jato, desencadeada hoje de manhã. Após a prisão, ou melhor, a prisão dele é temporária, válida por 5 dias. O Globo tentou contato com a defesa do ex-deputado, mas não conseguiu até agora. Segundo a Polícia Federal, Kiko, Vacareza apadrinhava um grupo de criminosos que influenciou na contratação de uma empresa estrangeira pela Petrobras. Em troca, o deputado executivo da estatal e agentes públicos e políticos receberam pagamentos indevidos. A fase foi batizada de Operação Abate. E é mais uma fase da operação polêmica Lava Jato. E eu acho que ainda tem muita gente para ser preso aí, viu, Kiko? Tem. Ficamos de olho aí, né? Vamos estar de olho, Jornal da 93. Pois é. O Zé, pra gente fechar, na manhã, no dia de quinta-feira, foi entre a manhã e a parte da tarde, o Brasil ficou um pouco mais triste, né? Infelizmente o Brasil ficou um pouco mais triste. Faleceu o humorista, ator, cantor, fazia tudo na televisão brasileira, o Paulo Silvino. O corpo será velado hoje, sexta-feira, no Memorial do Carmo, na zona portuária. A cerimônia está aberta ao público das 9 da manhã até ao meio-dia. Às 14 horas, o corpo segue para a cremação. Só para você ter uma ideia da trajetória do Silvino na televisão brasileira, quando ele começou na televisão brasileira, Zé, eu não era nem prospecto de gente. Ele estreou na TV Globo em 1966 e de lá para cá vários papéis, vários personagens, mas ultimamente o que mais identificava era o cara crachá, cara crachá, cara crachá. Exatamente o que eu ia falar. Ficou tradicional, né? Entre outros personagens, mas esse é o tradicional. E ele foi vítima de um câncer, câncer no estômago, estava sendo tratado, essa coisa toda, mas não resistiu e acabou vindo a óbito. Então, uma perda muito grande para o Brasil, a gente fica muito triste. Exatamente. E pra gente finalizar o Jornal da 93 dessa sexta-feira, nós temos uma homenagem, né? Pra gente finalizar. Simples, mas uma homenagem que com certeza esse momento aí ficou marcado na história dos seus fãs. A gente deseja a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, Kiko. Mais informações de hora em hora em nossos boletins e continue ligados na nossa programação com boa música, bom bate-papo. Esta é a 93 FM, que já é um sucesso no estado de Mato Grosso e em Sinop, na região norte. Ao ouvir você